Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês a segunda parte do conjunto de suplá. Na aula de hoje, trabalho o porta-copos e o porta-guardanapo. Eles ficam bem bonitos e complementam o jogo do suplá que eu mostrei já e coloquei para vocês a aula aqui no canal. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu fiz esse conjunto trabalhado com fio Cleia, usando 4 cabos, porque eu tinha bastante fio Cleia aqui em casa. Um novelo do fio Cleia, usando 4 novelos, um fio de cada, eu faço 5 conjuntos como esse. O suplá, 39 centímetros de diâmetro, o porta-copo e o porta-guardanapo. Faço 5 com 4 novelos de Cleia, então 5 conjuntos completos. Bem, a seguir eu vou mostrar para vocês como confeccionar o porta-copo e depois o porta-guardanapo. Antes de começar a crochetar, eu vou falar para vocês um pouquinho também sobre os fios. Como eu disse aí no início, eu fiz usando 4 cabos do fio Cleia. Eu deixo para vocês, na aula do suplá, no início, eu falo bastante sobre essa troca de fios. Ai, como que eu posso trocar pelo fio Anne? Como que eu posso trocar pelo Barroco Max Color 4? 2 cabos de Anne, um cabo do Max Color 4. Eu posso usar o Barroco Natural 4, eu posso usar o Barbante 4. Então, dê uma olhadinha no vídeo do suplá, que é bem interessante e bem útil essa explicação sobre troca e substituição dos fios, não só para essa peça, para esse conjunto de suplá, mas também para as peças que confeccionamos no dia a dia. Vou começar a aula trabalhando o porta-copos, depois faremos o porta-guardanapos. O porta-copos, ele é de simples confecção e a gente faz bem rapidinho. Eu vou usar aqui as sobras de fio, como eu já usei formando o conjunto, o suplá que eu mostro para vocês aí. O suplá eu fiz usando os 4 fios de Cleia e dessa forma eu também vou completar o conjunto, mas eu já deixo para vocês a sugestão dos fios que vocês podem usar como substituição. Eu inicio fazendo o anel mágico, dou a volta completa nos 2 dedos e puxo a laçada. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, 3 para o ponto e 1 para vira. E depois eu trabalho um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até completar 12 pontos. Eu já conto as correntes iniciais como um ponto, então tem 1, 2, 3, 4 e vou até completar os 12. Completei os 12 pontos, faço a última correntinha, conto 1, 2, 3 e fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu puxo fechando o anel, depois eu arremato esse fiozinho no final e vamos para a segunda carreira. Eu faço 3 correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto de base, faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, 2 pontos altos. E dessa forma eu sigo por toda a carreira. Em cada um dos 12 pontos, faço 2 pontos altos juntos e separo com uma correntinha, ficando com 12 blocos com 2 pontos altos cada.
Cheguei ao final da carreira, faço a última correntinha, conto 1, 2, 3, das 3 correntes iniciais que fizemos no primeiro bloco e fecho com ponto baixíssimo. Inicio a terceira carreira da base, fazendo 3 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com 2 pontos. Eu volto nesse último ponto e faço mais um ponto alto, para ficar com o bloco com 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo bloco, faço ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, volto no segundo e faço mais um ponto alto, ficando com o bloco com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Isso em cada um dos blocos, ficando com 12 blocos com 3 pontos altos cada. Cheguei ao final da carreira, uma correntinha de separação, fecho com ponto baixíssimo e agora eu já tenho a base finalizada. 1, 2, 3 carreiras. A quarta carreira é a carreira que eu faço o acabamento. Então, eu venho com pontos baixíssimos até ficar em cima do terceiro ponto de base. Aqui eu vou trabalhar um ponto em relevo. Então, eu passo a agulha por trás do ponto, busco essa laçada aqui pra frente e ficando com as 2 laçadas, eu fecho. Aqui eu já formo o relevo e faço mais 2 correntinhas para completar a altura do ponto. Dentro do espaço de correntes entre um bloco e outro, faremos o biquinho de acabamento. Um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo para formar um ponto alto com picô. Um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um ponto alto com picô. Eu vou repetir até completar 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas cada. Todos juntos aqui nesse mesmo espaço onde eu tenho a corrente de base. Depois que eu completo os 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço o ponto alto em relevo do outro lado aqui, depois do espaço de correntes. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto alto em relevo. Então, ponto alto em relevo no ponto desse lado e depois também do outro lado do bico, formando o relevo, como já fizemos no suplá. Caso você ainda não tenha visto a aula do suplá, como eu disse, eu deixo para vocês aí embaixo no vídeo para formar o conjunto completo. Faço uma correntinha e no próximo espaço eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Próximo espaço, faremos o biquinho de acabamento. Trabalho um ponto em relevo antes do espaço e faço 5 pontos altos com picô dentro do espaço de correntinhas, igual fizemos desse lado. Já finalizei toda a volta. Eu vou deixar para arrematar as pontinhas no final, junto com o porta-guardanapos. Então, agora eu começo a confecção do porta-guardanapo e depois vamos para os arremates finais. Inicio o porta-guardanapos fazendo um cordão com 28 correntinhas. Vou fazer a união da primeira com a última que fizemos. Passo a agulha por dentro da primeira correntinha e fecho passando por dentro da última com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e nesse mesmo ponto eu faço um ponto baixo.
E agora eu sigo trabalhando, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, até circular toda a carreira. Em cada corrente, faço um ponto baixo. Cheguei na última correntinha, já fiz um ponto baixo, e a seguir eu tenho a corrente e o ponto baixo que fizemos na primeira correntinha. Eu pulo a corrente e fecho a carreira no primeiro ponto baixo que fizemos. A função dessa correntinha é só deixar a carreira com um acabamento de fechamento aqui da carreira, melhor, ele fica com um acabamento mais fechadinho. Inicio a próxima carreira também fazendo aquela mesma correntinha, venho nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. A única coisa que eu não posso esquecer é de, no final da carreira, pular essa correntinha e fazer o fechamento no primeiro ponto baixo, para manter os 28 pontos. 28 correntes iniciais, 28 pontos que vamos manter por 7 carreiras. Fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, como vocês estão vendo aqui. No final da carreira, fecho com um baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo no primeiro e sigo um ponto baixo para cada, como vocês estão vendo agora. Ao final dessas 7 carreiras em ponto baixo, eu volto para fazer o acabamento e depois a aplicação das pérolas. Finalizei as 7 carreiras fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Para dar firmeza à peça e também fazer o acabamento, eu vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos, tanto aqui no final, quanto lá no início, que vamos fazer depois agora dessa carreira. Final, eu corto o fio e vamos trabalhar a carreira em pontos baixíssimos também lá no início da peça. Então, eu venho, passo a agulha, busco a laçada e passo por dentro. Eu vou trabalhar dessa forma, um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base, até dar a volta em toda a carreira. Se você tiver dificuldade para ver onde você começou, apesar que tem o arremate lá embaixo, que podemos nos guiar, você pode colocar um marcador de pontos quando você fizer aqui o primeiro ponto baixíssimo. Assim fica mais fácil a visualização. E eu venho trabalhando um baixíssimo para cada ponto baixo de base. Olha só, o acabamento fica bem bonito e ele começa a dar mais firmeza para a peça. Fazendo de um lado e do outro, fica bem firminho, arredondado. Eu vou terminar a carreira, volto para fazer o arremate e depois vamos para outra parte. Prontinho, cheguei no último ponto, cortei o fio, deixando aqui mais ou menos em torno de 15 centímetros e puxei esse fio aqui para frente. Eu venho dentro do primeiro ponto baixíssimo, ó, passando pelo meio do ponto, laçadinha para um lado, laçadinha para o outro, e bem aqui no espaço, eu venho e trago esses fios lá para trás, o fio do arremate. E agora, eu levo por dentro de algumas laçadinhas do ponto um pouquinho mais para baixo. Posso fazer com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Depois que eu levei eles um pouquinho mais para baixo, eu abro os fios e deixo 2 cabinhos para cada lado. Separo esses cabinhos passando 2 por dentro de outra laçadinha para que eles fiquem separados. E depois disso, eu dou 2 nozinhos.
Agora eu vou passar os fios por dentro de mais alguns fiozinhos, mais algumas laçadinhas do ponto. Posso passar todo o fiozinho junto. Corto. E onde eu corto, eu pingo a cola pano. Só um pinguinho para selar o arremate. E prontinho, já está finalizado o arremate e o acabamento desse lado. Do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. Eu nem preciso dar o nozinho, só dobro formando uma laçada. Passo por dentro do ponto, deixo o fiozinho ali para arrematar todos juntos no final. E agora, eu faço um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, igual já fizemos do outro lado. Depois que eu terminar aqui de trabalhar os pontos baixíssimos em volta da carreira, eu corto o fio e faço o arremate da mesma forma que fizemos aqui nessa outra parte. O porta-guardanapos, eu também, o porta-copos, quer dizer, né, a outra peça do joguinho, eu também vou arrematar da mesma forma. Então, eu venho, separo os fios, levo os fios por dentro de outra laçadinha do ponto para arrematar, dou os 2 nozinhos e depois levo por dentro de mais alguns pontos e finalizo com uma gotinha de cola pano. E assim, teremos já o acabamento dessa parte das pontinhas das 2 peças já finalizada. O próximo passo é a colagem das pérolas, caso você queira, que é opcional, aqui no porta-guardanapo. A aplicação das pérolas é opcional. Eu optei por usar a pérola número 10, meia pérola, e eu vou usar o adesivo instantâneo. Também pode ser a cola universal, que cola super bem para esse tipo de trabalho também. Eu vou vir com a pérola e vou aplicar aqui bem no centro, deixando 3 carreiras para um lado, 3 para o outro, e essa carreira central é onde eu pingo um pinguinho do adesivo, deixo a pérola, aqui ele seca bem rapidinho, então, você pode ali deixar cerca de 1 minutinho, daqui a pouco ele já tá seco. É bem rapidinho mesmo, menos que isso até. Venho mais uma gotinha, próxima, meia pérola, e venho colocando uma do ladinho da outra. Depois disso, eu só espero o tempo de secagem e vou repetindo em volta de toda a peça, como eu já fiz aqui nesse primeiro que já está prontinho. Ele deixa, assim, claro, bem mais destacado o seu porta-guardanapos e fica bem bonito e delicado na mesa. Então, vale bastante a pena, fica a dica, caso você queira aplicar as pérolas para formar o seu conjunto. Eu vou aplicar aqui na minha e já volto mostrando as 2 peças finalizadas. Bem, aqui eu já coloquei o porta-guardanapo no guardanapo, né? Coloquei aqui para vocês terem uma ideia de como fica. E aqui também o porta-copos já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!